O governo Bolsonaro vai entrar para a história como um terrível pesadelo que encobriu a nação com atos e omissões movidas por uma ideologia de extrema-direita repugnante sob todos os aspectos. São mais de uma dezena de processos que correm contra ele, desde crimes gravíssimos, como foi sua atitude negacionista durante a pandemia, até o mais recente associado à adulteração do seu atestado de vacinação. É este o tema da opinião da semana: falsidade ideológica. Olá! Transmitir conhecimento de qualidade nessas águas turvas da desinformação é uma maneira de aperfeiçoar o nosso processo político-democrático. É por meio do conhecimento de qualidade que se destrói a ignorância, mãe da intolerância, do radicalismo ideológico e da violência política. A revista Será vem desde 2012 produzindo conhecimento sobre os fenômenos da atualidade, sempre estimulando a dúvida e a controvérsia como forma de se aproximar de uma verdade possível. Para nos acompanhar, inscreva-se em nosso canal no YouTube que aparece neste vídeo. A revista é um projeto editorial independente integrado ao Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia, o IEPFD. Para conhecer o IEPFD, vá em nosso site. O Instituto tem um compromisso radical com o fortalecimento da democracia e com o enraizamento de seus benefícios e valores para todos. Entendemos que a democracia é um processo dinâmico e interminável, assim como são os conflitos sociais. Não é necessariamente um fim em si mesmo. A história mostra que é um ambiente político onde, na busca de soluções para tais conflitos, consolida-se um sentido civilizatório. Este vídeo é o resumo da edição semanal da revista Será, de 5 de maio de 2023. Sérgio C. Buarque, em seu artigo Não Chorem pela Argentina, nos apresenta a grave situação da economia daquele país. Destaca, entretanto, o viés populista de Lula em suas declarações na recente visita do presidente da Argentina ao Brasil. A revolução tecnológica vem impactando, como sempre fez ao longo da história, nossas vidas e o mercado de trabalho. A Bransix-Sul, com base na recente pesquisa do Fórum Econômico Mundial, nos mostra as estratégias das 850 maiores empresas e quais suas expectativas e tendências para os próximos anos. Seu artigo, Perspectivas do Mundo do Trabalho, é leitura obrigatória, pois o futuro é logo ali. Nos vertiginosos anos 60, quando a repressão da ditadura militar recrudesceu, muitos militantes optaram pela luta armada. Outros, presos e torturados, conseguiram ser trocados, após tensa negociação com os militares, pelos embaixadores sequestrados em ação coordenada por Lamarck. Jean-Marc von der Weyden, na época presidente da UNE, estava preso e foi, junto com mais 69 presos políticos, trocado pelo embaixador da Suíça, Giovanni Butcher. Os 70 foram para o Chile. Você vai acompanhar, numa série de Tirar o Fôlego, as memórias de Jean-Marc von der Weyden em Te Vas para Chile, parte 1. A inflação na Argentina chega a patamares assustadores. Quais as saídas? Maurício Costa Romão, em Dolarização na Argentina, nos explica esse fenômeno e quão difícil é para superá-lo. Ao entrarmos na era da informação e do conhecimento, seus antípodas, a desinformação e a ignorância,
assumem proporções inimagináveis, universais. A economia e a sociedade do século XXI são moldadas por esta luta dialética entre o conhecimento e a ignorância. Paulo Gustavo nos explica em profundidade as chaves das forças da desinformação na vida das pessoas. Está em A Era dos Charlatões. José Paulo Cavalcante Filho, em homenagem ao Dia Internacional do Jazz, relembra quando, por conta do regime militar, foi estudar nos Estados Unidos. E lá teve o privilégio de assistir a figuras como Thelonious Monk e Miles Davis. Está em Aqui Jazz. Na última página, a charge de Elson. Eu espero que esse conteúdo possa ajudá-lo na compreensão dos fatos do nosso tempo. Para receber por e-mail os novos artigos todas as sextas-feiras, assine nossa newsletter. Você poderá também nos seguir no Facebook. Nós somos uma organização sem fins lucrativos e dependemos de doações para produzir e divulgar nosso conteúdo. Se você deseja integrar-se a esse nosso esforço, é simples. Faça sua doação via Pix, que está logo acima na tela, ou vá para a página, também indicada acima, para conhecer as diversas formas de como você pode ajudar a fortalecer o nosso projeto editorial. Um forte abraço e nos encontramos na próxima semana.